Voltamos à Polícia Federal no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, porque o habeas corpus para Milton Ribeiro deve ser decidido ainda nesta quinta-feira. Beatriz Manfredini está lá. Qual é a previsão, Beatriz? Tiago, por enquanto sem previsão, o que me disse o advogado do ex-ministro Milton Ribeiro é que espera que essa decisão seja tomada durante o dia, então durante ainda esta quinta-feira. Ele fez o pedido do habeas corpus ontem à noite e nele também solicitou que enquanto a decisão da justiça sobre o habeas corpus não saísse, que Milton Ribeiro pudesse aguardar em liberdade ou mesmo em prisão domiciliar. Mas o fato é que nenhuma decisão foi tomada até agora, então Milton Ribeiro segue aqui na sede da Polícia Federal na capital paulista, aguardando não só uma decisão sobre o habeas corpus, como também a audiência de custódia online marcada para as 2h da tarde de hoje. Lembrando que Milton Ribeiro dormiu aqui na Polícia Federal da capital paulista, porque foi preso ontem por volta das 7h30 da manhã em Santos, litoral, aqui de São Paulo. Aí foi trazido para cá por volta da 1h30 da tarde, ele saiu de Santos, chegou aqui na Polícia Federal por volta das 4h da tarde. E a Polícia Federal aqui de São Paulo disse que não conseguiria levá-lo para Brasília a tempo da audiência de custódia. Então foi decidido que ele fará essa audiência por aqui de forma online. A gente estava falando do habeas corpus. É bom a gente citar também que, além desse pedido, a defesa de Milton Ribeiro também fez um segundo pedido, que é para ter acesso à investigação, a esse processo, né, da Polícia Federal. Enviou, inclusive, nesse pedido os prints de que quando a defesa tenta acessar a investigação, não consegue, é bloqueada, então também aguardam essa decisão, conseguir acesso à investigação. Tiago. A Beatriz Manfredini está na sede da PF na Lapa, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Já já você vai voltar, girando os nossos comentaristas para saber a expectativa dessa possibilidade do habeas corpus. Diogo Schepp, a gente falava mais cedo que possivelmente essa decisão será revertida, mas será que o ministro consegue esse habeas corpus ainda hoje? Diogo? Pois é, Tiago, é possível sim que isso aconteça. A gente precisa lembrar que há aí evidências que foram apresentadas pela Polícia Federal e que embasaram a prisão do ministro, mas depois de concluídos os mandados de busca e apreensão, a coleta de provas, tanto em endereços do ministro como dos outros suspeitos aí que foram presos e também de órgãos públicos em Brasília, talvez isso já não se torne mais necessário, quer dizer, que algo que possa ser compreendido como uma situação em que pudesse impedir as investigações ou atrapalhar as investigações nesse estágio já não esteja mais presente e o ministro possa aí voltar para casa e responder em liberdade aí essa investigação, acompanhar em liberdade essa investigação. É importante também que os advogados dele tenham acesso aos autos, porque num Estado de Direito é preciso que isso seja garantido. Quanto a uma das evidências aí que foram colhidas, né, apresentadas pela PF e que embasaram essa prisão, a questão da venda, né, segundo os advogados, a venda de um veículo que teria justificado aí um depósito de R$50 mil na conta da esposa de Milton Ribeiro, o que se sabe é que, segundo a alegação da defesa de Milton Ribeiro, essa venda teria ocorrido aí em fevereiro deste ano. Antes, portanto, de vir à tona essas revelações, né, de áudio do ministro, referindo-se ali aos pastores como intermediários, como pessoas a serem ouvidas aí na decisão de repasse de verbas. Ô, Cris, essa quinta-feira pode ser um dia essencial para saber qual vai ser a proporção que esse caso vai ganhar? Com certeza a esquerda vai continuar fazendo esse circo todo, esse escarcéu, condenando uma pessoa que está sendo investigada ainda, que tem a defesa ali com dificuldade de acesso aos autos, o que de novo nos coloca com aquele pé atrás com o judiciário brasileiro. Infelizmente, a gente não vive mais um Estado democrático de direito, pessoas são perseguidas, são presas, são alegados crimes que não existem no nosso Código Penal. Não estou falando especificamente dessa investigação aí, mas me referindo à quebra do Estado de Direito lá atrás, já em outros inquéritos ilegais, aos quais advogados de defesa não têm acesso, pessoas desmonetizadas, difamadas, acusadas pelo próprio judiciário, sem saber nem porquê, qual foi o crime que cometeram ou a irregularidade, a infração. Então, é tudo muito nebuloso nesse nosso universo atual do judiciário brasileiro. Em relação especificamente a esse caso, a audiência de custódia tem sido usada no Brasil para libertar criminosos perigosos.
bandidos, narcotraficantes têm sido libertados em audiências de custódia. Se não liberarem o ex-ministro preso aparentemente pelo indício, não é evidência, é indício de irregularidade no recebimento de 50 mil reais, que os advogados já apresentaram a documentação aí mostrando que foi a venda de um carro da filha do ex-ministro, aí realmente a gente não tem mais nada de Estado de Direito sobrando nesse país. Precisamos estar atentos a isso e deixando de lado todo esse falatório político, porque óbvio que os políticos aí, adversários do presidente Bolsonaro, querem de toda forma fazer colar nele a pecha de corrupto, de governo corrupto, afirmando que há corrupção no governo, quando ainda há apenas indícios de supostas tentativas de favorecimento cometidas por terceiros que nem eram ligados ao governo e que, claro, precisa ser investigado e esclarecido, mas não é evidência nenhuma de crime por enquanto. Ricardo Salles, o que se esperar desse julgamento, dessa análise do pedido de habeas corpus ainda nesta quinta? Olha, sendo essas os únicos documentos, as únicas evidências que constam dos autos, essa compra de um veículo, que ao que tudo parece não tem nada de irregular, sendo essas as únicas evidências, evidentemente tem que ser concedido o habeas corpus ao Milton Ribeiro. E um pedido de desculpa pela exposição pública que ele está sendo submetido. Se não for só esse o único fato, evidentemente que o julgamento pode ter uma outra decisão. Agora, é muito assustador, como disse a Cristina Grêmio, que você veja uma medida preventiva, de prisão preventiva decretada meses depois e por causa de uma transferência de um veículo. Eu não quero crer que o juiz tenha feito isso, porque se o juiz tiver feito isso, é de um absurdo, de um abuso de poder e uma falta de bom senso e equilíbrio que, obviamente, até o próprio CNJ vai ter que ser acionado. Então, vamos aguardar, né, para ver o que tem e, evidentemente, mediante as informações completas, fazer um juízo de valor. Até que se prove em contrário, o ex-ministro Milton Ribeiro é uma pessoa correta, que pode ter sido, sim, ludibriado pelos outros pastores, por essa turma toda que há décadas, né, voa ali, circunda o poder em Brasília e entra governo, sai governo, essa turma fica querendo morder alguma coisa. Então, vamos aguardar os fatos para não fazer nenhum juízo de valor precipitado e antecipado.